Lição de número 24 do livro de Isaías. Nós estamos no capítulo 25. Tem como título Os Triunfos da Era do Reino. Então, semana passada nós começamos a ver sobre a questão das tribulações e o reino vindouro, o Apocalipse de Isaías. Nós começamos semana passada. E nessa semana, hoje, nós vamos ver os triunfos da Era do Reino, que é o primeiro subtítulo. Nós vamos ler o capítulo 25 de Isaías, vai ser aí do versículo 1 até o 12, Isaías 25, do 1 ao 12, o capítulo todo. E a igreja está com o microfone aqui, conforme for lendo, vai passando para poder pegar o som na transmissão, certo? O microfone está aqui na frente. Todo mundo encontrou? Isaías 25, vamos lá, eu vou ler o primeiro versículo aqui. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Amém. Pode passar aí. O versículo 1 diz assim: O Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Os teólogos, eles têm conversado muito sobre isso, e muitos deles já consideram Isaías como um quinto evangelho, Então você tem os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento, e muitos estão considerando Isaías como um evangelho, porque ele fala tanto de Jesus quanto aqueles que viveram junto com ele no Novo Testamento. E aqui ele fala isso: executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Na era do milênio vão acontecer coisas, que estão escritas aqui. Então Deus cumpre sua palavra, jamais torna atrás, somente na era do reino profecias muito antigas serão cumpridas. Então, não é porque é Velho Testamento que tudo que está aqui já aconteceu. Muitas coisas aqui, escatológicas, estão longe ainda de acontecer, Mesmo que venha ainda o período da grande tribulação, na era do reino ainda, essas coisas ainda vão acontecer. Então, na época dos milênios. E tanto Isaías, quanto outros profetas como Ezequiel, Amós, entre outros, falam das coisas que ainda não aconteceram. Isaías fala muito, porque Isaías ele fala de Jesus na primeira e na segunda vinda, e aqui nós já estamos falando da segunda. Ao versículo 2: Porque da cidade fizeste um montão de pedras, da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Então, pode passar. Essa cidade, sem dúvida, a Babilônia. Só que não a Babilônia física, mas uma Babilônia espiritual, ou uma Babilônia que ainda não se cumpriu, uma Babilônia que ainda não se edificou, que é, na verdade, toda a oposição, representa toda a oposição a Deus, principalmente nesse período final aqui, o levante do anticristo, da besta, falso profeta. É essa Babilônia que ele está se referindo, e toda a oposição contra Deus, que Deus há de julgar no final. Pelo que os povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Pode passar aí. Antes de entrar no 3 aqui, essa parte em vermelho, é o Império Babilônico antigo, dessa época que ela ainda estava em pé, Então, se você reparar bem, é uma área muito grande. Olha só, tem o Mar Vermelho ali, quase metade do Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo todo sobe na Europa ali, pega a Ásia toda, e vai descendo. A Ásia toda não, o Oriente Médio todo, e vai descendo. Ali Israel, tudo ali está englobado, Então a Babilônia foi de fato um império muito grande, e estava tentando dominar tudo nessa época. Pode passar? Não.
versículo 3 até o 5, então vou ler o 4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Então, basicamente, nessa época, né, do reino do milênio, a justiça de Deus vai reinar completamente. Hoje nós não vemos a justiça de Deus agindo como vai acontecer nessa época aqui, né? É muito diferente. Hoje as pessoas fazem o mal e muitas vezes nem recebem, nem neste mundo e nem de forma espiritual, paga pelo que eles estão fazendo, né? Muitos erros que as pessoas cometem, ou crimes que as pessoas cometem, são punidos, e outros também geram certas consequências, que no futuro a pessoa também toma a consequência daquilo que fez. Mas nem tudo é punido, nem tudo é julgado. Mas nessa época aqui não vai passar nada desapercebido. Então Deus vai estar com o seu povo, né, com o Espírito dele, e sobre a terra, o que restar sobre a terra não é do povo de Deus. Tirando os judeus remanescentes que vão ficar até o final, né, que vai ser salvo lá no final, tirando isso, o resto que estiver na terra não é povo de Deus e não é povo salvo. Porque Deus prometeu em Jesus Cristo dar uma oportunidade à humanidade nesse período, né, chamado período da graça. E nós estamos nesse período. Graças a Deus nós estamos nesse período. Porque se morrermos sem aceitar Cristo, seremos condenados. Exatamente. Mas se morrermos com Cristo, seremos salvos por causa da graça. A misericórdia do Senhor está sobre esse mundo nessa época. E o período da salvação está aberto. Nessa época aí, já passou. Essa época que está sendo pregada sobre Isaías já passou esse período. Não há mais oportunidade de arrependimento. Há sim, para aqueles que são, né, por nascimento lá como promessa, um sofrimento muito grande para pagar com a própria vida a salvação. Isso. No caso judeu. Nós vemos dessa forma, né? Os 144 mil descritos da Bíblia, né, que estão lá para a época da grande tribulação, e até isso gera muito polêmica. Por quê? Muitas pessoas dizem que esses 144 mil já estão sendo salvos desde o começo. Se for dessa forma, já foi. Já se acabou lá os 12 mil de cada tribo. Agora, se for guardado para o final dos tempos, esses 144 mil, que para mim é dessa forma, né, para a época da grande tribulação, eles vão sim ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. Não tem outro jeito de entrar no céu. Seja nós agora, nesse período de graça, que nós só temos essa chance, né? O povo gentil tem uma chance de acertar. Se errar nessa chance, não vai subir na segunda. E a segunda chance, né, que ele fala ali, é o período da grande tribulação, que o povo judeu, né, os israelitas de fato, nascido da linhagem de Abraão, né, tirando a questão espiritual mais física, eles vão ter essa oportunidade, mas vão ter que pagar com a própria vida e reconhecer que Jesus é o Senhor, porque não tem outro meio de entrar no céu. Esse período aí não fala nada mais sobre o gentio, né? Só fala sobre tribulação e grande tribulação. Não fala, exatamente. Por isso que para mim, eu tenho comigo que é porque isso tudo gera muita discussão. Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra, né? Para mim, nesse período aí, ou você foi ou você ficou. Não tem conversa. Mas, né? Aí é questão. Eu estava lendo uma passagem que fala assim: é necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vem, Então, a hora que ninguém mais pode trabalhar. ninguém pode trabalhar, não tem oportunidade. Acabou a oportunidade. Exatamente. Já é. Tá pegando meu áudio aí? Tá? Se não aceitou a Cristo até naquele período ali, já era. Exatamente. Então, olha, nessa época a justiça de Deus reinará no seu povo, que muito foi oprimido na terra, e agora não importa o quão forte seja o inimigo, não permanece mais a injustiça. Então aqui ele descreve o poder do inimigo, olha só: porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor.
né? Essa tempestade, esse calor aqui, é a força do inimigo contra o povo de Deus que ele está descrevendo. Olha, porque dos tiranos, o bufo é como a tempestade contra o muro, então bate forte, né? Ele bate aquele impacto, como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abrando o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Então, simplesmente está dizendo aqui que o inimigo do povo de Deus, os inimigos do povo de Deus, não vão ter poder contra o povo de Deus mais, vão ser abatidos de fato, né? Por que falamos isso? Israel é um povo que desde o começo da história, eles estão sofrendo com inimigos. Não é como nós aqui, que não tem inimigo no Brasil. Quem que é inimigo do Brasil? Não tem por que ser inimigo do Brasil, o Brasil não faz mal para ninguém. Então, Israel é um povo muito perseguido, de todos os lados dele tem inimigo, né? De todos os lados, né? Por alguns períodos houve paz, houve trégua, houve aliança, mas por baixo disso tudo sempre tinha aquela coisa da rivalidade, de querer possuir a terra, que vai voltar a algum momento da história, né? E lá no final, todos que vão se levantar contra o povo de Deus agora vão ser de fato destruídos. Pode passar. Agora tem um textinho aí para abrir, Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3. Quem está com o microfone aí? Pode ler o 2 e aí o outro irmão aí lê o 3. Isaías 2 e 3. Quem for abrir já fica atento para poder pegar o microfone. E acontecerá nos últimos dias que se firmarão o monte da casa do Senhor no fundo dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a eles todas as nações. Vai passar. Firma. Terão alguns povos e dirão: vamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, o Monte Sião é o centro do governo milenar. O Monte Sião é onde está a Jerusalém. Então ali é o centro do governo de Deus sobre o mundo, né? O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos, vinhos velhos bem clarificados. Ali fala em Jerusalém para o Monte Sião, é por isso que o povo de Israel não tem paz, porque Sião para eles é um lugar santo, e a capital dele não é lá. Não. A capital dele é Tel Aviv, a capital dos muçulmanos lá, do árabe, que é lá em Jerusalém. Então por isso que a briga nunca acaba, essa briga nunca acaba, porque vocês falam assim, não, vamos fazer o governo de paz, vamos fazer a paz, não. Então você tem que tirar a capital você daí, porque aqui é nossa. Então, e ele não quer tirar. Então é por isso que nunca acaba essa batalha, ele vai permanecer para sempre. Porque para cumprir a palavra de Deus diz assim, que Ismael seria inimigo dos filhos de Israel para provar ele a vida toda. E vai ser até o final. Exatamente. Então, aqui ele fala de pratos gordurosos e vinhos velhos bem clarificados. Pessoa que não conhece muito sobre a questão do vinho, fala assim, mas peraí, vinho velho, mas não é ruim. Não. O vinho, né, para quem já foi em vinícola, para quem conhece um pouco de história de vinho, o vinho ele é assim, tem o vinho de mesa, né, e tem o vinho jovem, mesmo que seja de uva europeia, uva que gera o vinho seco, né, o vinho que não é um vinho de mesa, vinho fino, tem ele jovem e tem o vinho de velha guarda. Os vinhos de velha guarda, os vinhos que seguram mais tempo, né, a composição de que você pode tomar ele daqui a muitos anos, né, eles ficam lá 20 anos, 40 anos, 60 anos, são vinhos de guarda, né? Então o vinho de guarda é um vinho fino, é um vinho que você só vai abrir ele muito tempo depois. Você compra ele com 20 anos, você abrir com 40, então você vai guardar 20 anos na sua adega,
para você consumir ele lá na frente. Então ele vai ter um gosto concentrado. Se você guarda numa barrica de carvalho, vai passar o gosto, vai passar os aromas da barrica para o vinho, né? Se você vai guardar em uma garrafa, ele não vai concentrar o gosto exterior, mas somente o sabor que vai acentuando. Então, isso aí são coisas finas, né? Aqui são iguarias mais importantes de um banquete no Antigo Oriente. Então, para eles lá, as gorduras, né, a parte mais gordurosa da carne e o vinho fino, o vinho velho, são iguarias, né, que eles só dão em banquetes mais específicos, né, coisas assim que é para um povo mais amigo, mais chegado, que você não oferece para qualquer um. Então, o vinho aqui descrito é particularmente saboroso, é aquele que se permite deixar o sedimento, né, sedimentação, quando você compra um vinho qualquer, ou um suco de uva mesmo integral. Se você guardar ele na vertical, dentro da sua geladeira, você vai ver que vai passar alguns dias, vai cair uma sedimentação. Aquilo lá, as cascas da uva, é o restinho que ficou, que ele vai, como é que eu posso falar? Não é condensando, ele vai sedimentando, né? Vamos falar sedimento. Ele vai sedimentando lá no fundo da garrafa. Então, esses vinhos de guarda, né? Eles permitem o sedimento até um tempo determinado, que pode ser muitos anos para frente, mas tem a posição até certa de guardar. Pode passar. Contraditório? Naquele tempo não tinha álcool no vinho, era o álcool só da uva. Isso. Então era remédio. Então, na realidade, o que acontece? O vinho suave, o vinho de mesa, as pessoas colocam mais açúcar nele, porque o que faz o álcool de qualquer coisa? O que faz o álcool de qualquer bebida? É a fermentação do açúcar. Então aquele açúcar ele vai tomando tempo, ele vai fermentando e aí ele gera o álcool. A cevada gera álcool. Qualquer coisa que você fizer um processo de fermentação vai gerar álcool. Qualquer fruta, qualquer coisa, pode ser arroz, pode ser qualquer alimento, vai gerar o álcool, porque, né, tem os açúcares. Aí ele falou assim, o vinho de agora, a pessoa se beber fica tonto, mais mal, tem o álcool que eles colocam para conservar. E até a pessoa tem problema com o álcool dele, não pode, porque for pior do que tudo. É mais pior do que tudo. Faz mais mal para a cabeça. A diferença de um suco integral para um vinho é só o tempo. O suco integral ele é tirado antes do cilindro que ele está lá fermentando, ele é tirado antes do vinho, porque se deixar um pouco mais, ele vira vinho também, né? Ele fala, o cara que produz vinho, ele fala, o sonho de todo suco de uva é virar vinho, então você tira ele antes dele virar vinho. E aí o vinho seco, que é o único vinho existente, na verdade, ele é um vinho que não é adicionado açúcar, então o álcool dele é o álcool da uva, né? E aí você tem os tons, né? Você tem a quantidade de álcool dependendo da uva, dependendo do tempo, dependendo do que for feito o processo lá. Se tira a casca, se põe casca, se deixa ou não. Agora, o vinho suave, que é o vinho que o pessoal mais consome, ele é adicionado mais açúcar. Aquele vinho do Porto, né, que é o vinho do padre, ele tem muito álcool, muito. Por quê? Porque o álcool faz conservar, como você mesmo falou agora há pouco. Então, além do álcool da uva, eles colocam bastante álcool, ele até muda de cor. Por quê? Porque o padre vai lá, ele coloca um pouquinho na taça dele, no cálice, e toma. Ele vai guardar aquela garrafa lá, ele tomando durante 2 anos, ele não vai tomar aquela garrafa inteira. Então ele precisa ficar muito tempo conservado. Então ele tem muito açúcar, dessa forma tem muito álcool, ele deve ter uns 14% de álcool, é muito alcoólico, né? Agora, essa questão que você está falando aí, o que é o problema? Qual que é o problema do álcool? Qual que é o problema dessa questão? O problema, na verdade, é o vício. Não adianta uma pessoa ser hipócrita, tomar 2 litros de Coca-Cola por dia e falar mal do cara que toma vinho.
Porque ele é viciado em Coca-Cola, entendeu? E se a Coca-Cola tivesse álcool? Ou digo além, e se a Coca-Cola tivesse uma versão sem álcool ou com álcool? Porque o vinho não tem o suco de uva integral sem álcool, e tem o vinho que é com álcool. E se a Coca-Cola tivesse uma versão com álcool, então seria pecado beber Coca-Cola? A cerveja também não tem uma versão com álcool sem álcool? Então a questão não é isso, a questão é o vício. É isso que é o problema. A gula é a mesma coisa, a pessoa que come, que explode de comer, também está cometendo pecado. Aí a questão do vinho, eu não aconselho ninguém a beber um gole de vinho de manhã, que não vai fazer bem para o estômago, não. Vai fazer mal para o estômago. Mas a questão ali é o seguinte: você pode consumir? Pode. Consuma com moderação. A palavra de Deus fala que o vinho não é bom ser dado nem aos diáconos, nem aos presbíteros, porque entorpece o cérebro da pessoa. A pessoa bebe um pouquinho, bebe mais, passa do ponto, fica bêbado, perde a consciência do que está fazendo. Aí já explica. Aquela vez não tinha o metazol e nem o vinho. Eles tomavam o que tinha. Comia bálsamo, né? Tomava azeite. É tudo isso aí que eles usavam para se curar, né? Não tinha café, tomar cedo. Eu acho que também, talvez naquela época, o vinho fizesse até bem para o estômago da pessoa, porque hoje nós temos tanta doença, né? Hoje o ser humano vive tão pouco, ou melhor, vive com pouca qualidade de vida, porque tem tanta doença hoje que não tinha naquela época, né? Via lá se naquela época tinha tudo que tem hoje. Não tem. Eu garanto que eles não tinham metade do problema de dor de estômago que nós temos hoje. Se você tomar café de manhã, ou comer no almoço, pão, vinho, ou pão e água. Os mais pobres, pão e água. Os mais ricos, pão e vinho. É isso aí, a comida deles. Eles tomavam vinho. Eles não tinham arroz, eles não tinham feijão, eles não tinham pó de café que nós temos hoje. Eles tinham lentilha, que é o semelhante de feijão, mas é muito mais. É diferente. E o trigo. O trigo é o que mandava. Então, é isso que eu falo. É a respeito da questão do álcool ou não álcool, é o vício. E a gente que não é acostumado, até o suco, esse suco muito especial para um, fica tipo, Giovanni Plantar de Santo Antônio no Jardim, mãe, a senhora comprou um pouquinho desse suco. Suco integral, né? E o Giovanni não teve, ele foi desse tantinho assim. Ele nasceu, pois é, foi uma coisa ao corretar com Então, eu não recomendo ninguém consumir álcool, não recomendo ninguém se for consumir passar do ponto ou beber mais do que acha que aguenta, porque aí se torna um pecado, aí se torna um problema, né? Porque o álcool ele gera problema para você, né? A pessoa vai perder a noção do que está fazendo, vai fazer as coisas que não vai nem lembrar no outro dia. Então é mais problema do que ajuda, né? Mas também não vou condenar ninguém que vai tomar. Não vou condenar ninguém porque eu acho injusto a pessoa ser hipócrita, né? Que eu estava falando, a pessoa toma um monte de outras coisas lá e não acha que é pecado. Cada época, comida adequada ao tempo. Né? O suco, por exemplo, ele é diurético também, e ele também solta o suco da uva. O azeite de oliva prende. Então, espia pão e azeite. O que acontece? Prende. Então, é tomar o suco da uva para ajudar. Então, é que a gente está lidando com 2000 anos atrás, épocas diferentes, formas diferentes e pessoas diferentes. Nós estamos no Brasil e eles estavam lá na Ásia. Então, até hoje a cultura dele não é igual a nossa, né? Se você leva as coisas daqui para lá, é estranho para eles. Se você traz de lá para cá, é estranho para nós, né? Então, nós temos que levar isso em consideração também. Nós temos que viver a realidade do Brasil. Como que o povo brasileiro crente vive? O que é certo para nós? O que é escândalo para nós? O que não é escândalo para nós? Até aonde vai a tua consciência te permitir você fazer uma coisa ou deixar de fazer? Eu vou falar para a pessoa: mas então você fala que você pode consumir uma certa quantidade de álcool, não tem problema. Mas eu vou falar para você ir lá no bar, na frente de todo mundo, para você beber uma lata de cerveja ou uma taça de vinho, você vai dar mau testemunho. Então não faça isso. Quanto tempo vai ir da Europa, lá no Israel hoje, de avião ou de navio? De avião? O avião ele voa 1000 km por hora. 4 horas, né? Se é 4.000 km, umas 4 horas chega. E navio, talvez uns 2 dias. Talvez uns 2 dias. E naquela época?
muitos meses. 6 meses a 1 ano. O apóstolo Paulo ficou 1 ano e 6 meses na verdade. Ele ficou. Então, como que ia poder levar alimentos da Europa para lá? Não, ninguém conhecia. Nem trazer para cá? Não tinha como. O povo da África tem um costume, o povo de lá tinha um costume, o povo da Europa tinha outros costumes, cada um tinha um costume. Hoje é diferente. Hoje é mais miscigenado, né? Mas mesmo assim, nós vivemos muito diferente do que eles vivem. Eles têm as tradições deles, nós temos as nossas, né? 7 ou 9. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então a morte, vamos abrindo aí, o irmão Toninho vai abrir no Apocalipse 20, 14, isso. Você abriu no 21? Então ele abriu no 21, 4, Michele, abre lá no Apocalipse 20, 14, o irmão do Vílio leu ou não? Não leu? Abre em 1 Coríntios 15, 54. Paulo aos Coríntios 15, 54, primeira carta. A morte e a necessidade de derramar lágrimas nessa época serão eliminadas no final do milênio. No final do milênio, Deus fará isso, enxugará todas as lágrimas, né? Quando a morte será lançada no lago de fogo para sempre. Então, existe uma pessoa chamada morte, existe uma coisa chamada morte, né? Um bichinho que tem um capuz e uma foice na mão. E essa morte, ela vai ser lançada no lago de fogo. Você entendeu? Né? É igual o povo olha nos desenhos animados lá, né? Então, ela vai ser lançada no lago de fogo. Então, quando isso acontecer, Deus vai tirar a necessidade do sofrimento. Porque lá no Jardim do Éden, não havia morte. Lá no Jardim do Éden, tudo era eterno e perfeito. A partir do momento que entrou o pecado gerou um salário. E o salário do pecado é a morte. Então é a paga pelo pecado. E Deus vai tirar essa morte que lá no começo foi nascida, né? Ela nasceu. E ela vai ser morta. A morte vai ser morta no final dos tempos. De fato, aí nesse período ninguém morre mais. Detalhe, nesse período ninguém morre mais. Quem tiver que viver, vai viver eternamente. Quem tiver que sofrer, vai sofrer eternamente. Aí a morte eterna é uma morte que não tem fim, né? É essa morte que vão ser experimentadas lá no lago do fogo. Apocalipse 20, 14. Essa é a segunda morte, a morte eterna. E também é citado em 1 Coríntios 15, 54. O que é incorruptível se revestiu de incorruptibilidade. E aí encerrou, tragada foi da morte a sua vitória. E pode ler aí? E ele enxugará os seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem razão, porque já a primeira foi a salvação. Então aí é um fim de um ciclo e um começo de outro. Então ali acaba essas primeiras coisas que hoje nós conhecemos, que hoje nós vivemos.
E aí começa uma nova vida, uma vida diferente da vida que nós conhecemos hoje. Por quê? Não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter sofrimento. E para quem não tiver essas qualidades, a única coisa que vai permanecer para eles é a não morte, né? É a vida eterna, só que a vida eterna no sofrimento, e não a vida eterna na presença de Deus. E ele trará, enfim, um resgate para a vida eterna. Então, no versículo 9: naquele dia se dirá: eis que ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha só, o que eu falo? O povo de Deus fala que todos são salvos, todos que aceitaram Jesus são salvos. Não, olha o que ele fala aqui: naquele dia se dirá: eis que ele nos salvará. Nos salvará. Vão ser salvos. Nós vamos ser salvos. Nós não estamos salvos. Então, quem permanecer até o fim será salvo. Isso que eu sempre falo na escola ou quando eu prego. Por quê? Porque ninguém está garantido se a pessoa não permanecer. Nós estamos no caminho. Pode passar? Moabe. Aqui, o do 10 até o 12, ele vai falar em relação a Moabe. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira, no meio. Então, representa todos aqueles que se opõem a Deus, como essa nação se opunha a Israel no passado. Então, no passado, Moabe, né, o povo moabita, que é um povo da descendência de um pecado muito grande cometido com as filhas de Ló, né? Quem lembra disso? O pecado das filhas de Ló, não tinha mais descendente, elas conceberam filho ao pai. Então veio essas tribos, né? Veio a tribo de Moabe dali, e mais algumas outras que eu não me lembro o nome agora. Os amonitas também vieram de lá, e eles eram povos inimigos de Israel no futuro, depois disso. Então, assim como eles se opunham a Israel no passado, aqui Deus está usando a figura de Moabe para poder mostrar o povo que vai se opor nessa época aí de tribulação. Então, pode passar? Ali, ó, na época Moabe ficava ali, tá? Se vocês repararem bem, ali tem o mar salado, ali está o mar morto, né, o mar salgado, e à esquerda ali, vocês conseguem ver, está lá os jebuseus, os amorreus, os quenitas, os filisteus. Um pouquinho para cima vai ter o Jerusalém já, né? Ali naquele meio ali onde há os jebuseus, ali ó, Jerusalém ali. Então ali está todos os inimigos de Israel, tudo em redor, olha só. E Moabe aqui embaixo. Então do lado do Mar Morto ali, né, para baixo à sua direita, você tem um povo que era um povo moabita, morava nessa terra. Pode passar? Deus trará justiça contra todos os inimigos no final. A última batalha, e mesmo que tentarem escapar ou resistir, todo esforço será em vão, que é o que ele fala no final aqui. No meio disso estenderá ele as mãos como estende, aqui falando de Moabe, estenderá ele as mãos como estende o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá a altivez, ou seja, vai tentar nadar, vai tentar fugir, mas não vai conseguir escapar. Não obstante a perícia de suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, e abatê-las-á e a derribá-las-á por terra até o pó. Então o inimigo vai ser completamente derribado e destruído. Eu peguei aqui, né, nessa linha de estudo, uma questão sobre os pré-milenistas, né? Até anotei ali para eu não esquecer a página. O que eu quero explicar? 1295. É o seguinte: nós temos o povo que é pré-milenista, nós temos os mid-milenistas e nós temos os pós-milenistas. Eu não vou falar dos outros agora porque nós estamos avançados no horário, mas eu vou falar sobre os pré-milenistas. Então, o que é o pré-milenista? O pré-milenista é o seguinte: posição pré-milenista. A segunda vinda de Jesus de Cristo acontecerá antes do milênio. Então, a primeira coisa que acontece é o arrebatamento da igreja, junto com a segunda vinda. Então, ordem dos acontecimentos: a era da igreja termina no período da tribulação, Cristo volta à terra,
estabelece o seu reino por 1000 anos, ocorre a ressurreição e o juízo dos não salvos. Ressurreição dos que estão mortos, que morreram hoje e vão ser julgados lá, dos não salvos, os que vão ser condenados. E em seguida a eternidade. Aí acaba esse período aí que eu estou falando, né? Porque a morte é vencida e a eternidade. Método de interpretação. O pré-milenista segue o método de interpretação normal e literal e histórico-gramatical, ou seja, a ordem da Bíblia. Nós seguimos essa ordem da Bíblia que as coisas vão acontecer. Você pega no Apocalipse, acontece dessa forma. A igreja é arrebatada, né? Acontece aí o período da tribulação, a era do reino de Jesus na terra, a morte é tragada por fim e a eternidade. Não há... Apocalipse 20 é entendido literalmente. A questão do arrebatamento, não há um consenso entre pré-milenistas quanto à ocasião do arrebatamento. Então, ele fala assim, arrebatamento da igreja, a ocasião do arrebatamento. Os pré-milenistas e amilenistas consideram que o arrebatamento da igreja ocorrerá no final dessa era e será simultâneo à segunda vinda de Cristo, né? Aí tem vários pontos de vista, mas no geral acontece simultâneo. A igreja é arrebatada junto com a segunda vinda de Jesus. E outras pessoas falam que não, que vem primeiro ou que vem depois. Aí gera um monte de teoria e polêmica, né? Então é difícil a gente chegar num consenso dessas coisas, porque ninguém concorda com ninguém, né? Tem uns que falam que vai passar pela grande tribulação, tem uns que falam que vai ser depois da grande tribulação, tem uns que falam que a igreja vai estar no meio da grande tribulação, e aí vai. Tem uns que falam que a gente já está vivendo a grande tribulação, que eu acho muito difícil, né? Mas tudo bem, cada um tem seu ponto de vista e nós só vamos ver a realidade na hora que o negócio acontecer. O que Jesus vivia naquela época, nós vemos hoje, é igual. Tribulação é muito diferente. É que a tendência da humanidade é piorar. Então as pessoas são piores, o mundo é pior. É por isso que nós vivemos coisas mais difíceis que vivia naquela época. De outra forma também não, porque os crentes eram muito perseguidos naquela região, naquela época, e nós não. Aqui fala assim, vocês serão atribulados, serão perseguidos, pai contra filho, filho contra pai, se matarão ou então entregarão as autoridades por causa do meu nome. Nós estamos vivendo nesse tempo. Porque tem muitas isso acontecendo em outros países. Não aqui, mas em outros países não acontecendo isso. As pessoas serão presas por causa do nome de Cristo, serão mortas por causa do nome de Cristo. Agora, tribulação é uma coisa, e grande tribulação é outra, é muito diferente. A grande tribulação é aquela dos seres espirituais tentando as pessoas. E essa vai ser uma coisa terrível. Não é essa tribulação de agora. A tribulação de agora é passageira. São coisas que você crando o sangue de Cristo, ele vem e te liberta dela. Ainda há graça, ainda há misericórdia, há Espírito Santo. Então, é isso. Próxima lição, capítulo 26, né? Se eu for dar essa lição, vai ser o capítulo 26 todos até o versículo 21, tá? Que aí é o louvor do reino. Ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não? Pode falar.